Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão me ouvindo nesse momento ou em outro momento que vocês estiverem me ouvindo. Pois bem, meus caros, eu posso imaginar que vocês devem estar morrendo de saudade da minha pessoa, morrendo de saudade de estudar, faz parte. Mas é isso, é uma aula de filosofia para a terceira série. E nós iremos falar de Karl Marx. Eu vou dividir os estudos em umas 3 ou 4 aulas. Tudo bem assim? Bom, antes de tudo eu quero uma biografia do Karl Marx, mínimo de 30 linhas. Tá até interessante, uma biografia. Nasceu na Alemanha, tem os pais de origem judia, o pai era um advogado. Marx estuda direito e filosofia, apresenta uma tese de doutorado que fala de alguns filósofos gregos, sobretudo Demócrito e um filósofo chamado Epicuro. Casou com sua esposa, que se chamava Jenny. Ele foi redator de jornal, enfim, criou uma liga dos comunistas e ele propõe um lema, que é proletários de todos os países univos. Ele foi expulso da França, vai para Bruxelas, é uma vida assim meio conturbada, porque ele propõe uma articulação dos trabalhadores. Tranquilo até aqui? Bom, ele tem algumas obras importantes. Tem a sua tese de doutorado, que foi A Diferença da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Tem também os manuscritos econômicos e filosóficos. Tem outro livro dele chamado A Sagrada Família, outro chamado A Ideologia Alemã. Tem um outro chamado Resposta à Filosofia da Miséria, de Proudhon. Tem o Manifesto do Partido Comunista. Tem outro livro que chama As Lutas de Classes na França. Tem outro que chama O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que ele fala sobre Napoleão. E tem talvez um dos livros mais importantes, que é O Capital, a crítica da economia política, talvez seja o mais importante, dividido em 2 volumes. E tem o último livro que ele publicou, que é A Guerra Civil na França. Bom, quais são os conceitos principais de Marx? Primeiro, nós temos alguns conceitos filosóficos, que é, por exemplo, a alienação. O que Marx chama por alienação? É uma situação no qual o ser humano ele é despojado de sua essência e entra em confronto com o seu próprio produto, que se torna diferente dele e o domina. Ou, em outras palavras, é quando você não se vê naquilo que você faz. É quando você não enxerga a sua realidade. Nós temos um outro conceito que é a praxis, que Marx vai falar muito disso de praxis, que é a energia, prática humana e social, para poder transformar o mundo. Temos um outro conceito filosófico que é sobre religião. Para Marx, religião é uma criação social, na qual Deus representa uma realização fantástica da mente humana. É uma compensação puramente ideal. Ou seja, é uma ideia, não é verdade, é uma ideia, uma invenção humana. Nós temos um outro conceito, que é um conceito socioeconômico, que é o capital, que é um valor que permite, em certo meio histórico, com a existência de uma classe capitalista e de uma classe operária, a obtenção da mais-valia mediante a exploração dos trabalhadores assalariados. E nós vamos falar mais sobre isso, certo? Nós temos classe social, que é um grupo de indivíduos caracterizado por uma situação econômica semelhante no meio das relações de produção. Por exemplo, classe rica, classe pobre. Marx ele faz essa divisão. Bom, nós temos também as forças de produção, que é um conjunto dos meios e disposição da sociedade humana para produzir. Temos um outro conceito que é a mais-valia, e esse conceito é importante,
que é um valor suplementar produzido pelo trabalho do operário assalariado e da qual o capitalista vai se apropriar sem pagá-la. É uma ideia que nós vamos desenvolver mais adiante. Então, sobre o pensamento de Marx, né, Marx pretende superar a ideia de uma filosofia teórica. Marx ele vai afirmar que o principal é a prática, é a política, é uma maneira de suprimir a opressão, de suprimir a desigualdade social. Ele vai dizer que o homem na sociedade capitalista é abandonado e humilhado. Marx é um pensador ético e político e propõe transformar o mundo.